Como se encontra o espírito de uma pessoa no estado de coma? O estado de coma é um estado em que o corpo está impossibilitado de manifestar a realidade do espírito. Então, em verdade, a máquina, o equipamento está bloqueado, entre aspas, e o espírito fica vinculado ao corpo como se estivesse preso a uma algema, a um vínculo, embora necessário para o seu aprimoramento, para o seu progresso, seja por conta de um coma temporário, um coma induzido, por exemplo, em hospital, né? Um coma de uma situação difícil, mas que não resulta necessariamente em óbito, em morte, seja um coma temporário que antecede a desencarnação. É uma situação de expiação, de provação, em que o espírito fica vinculado, fora do corpo ele é lúcido, muitas vezes a depender da sua relação com a matéria, com a vida moral que ele teve, ele tem uma percepção muito exata das coisas, uma lucidez muito grande, só que o cérebro e o corpo não exprime e não guarda a sua realidade. Muitas vezes é muito comum, não apenas nos estados de EQM, experiência quase morte, e como em outros estados, mas é muito comum o indivíduo sentir psicologicamente, vibratoriamente, a realidade daqueles que cercam o seu corpo nesse momento de coma. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes o paciente é visitado por familiares e, a depender do tipo de tratamento que ele recebe, o espírito ali percebendo sente. E se sente amado, se sente acarinhado, se sente protegido ou se sente desrespeitado, rejeitado, desconsiderado. E isso influi nele. É um estado, portanto, temporário. Quando eu digo temporário seja por causa da recuperação futura que vai se dar, seja por causa de uma desencarnação que vai se dar, e o espírito está ensaiando, treinando nessa libertação parcial, a libertação total, quando os vínculos se desatam, se desvinculam, se desligam por completo do perispírito seu com o corpo físico, ocasionando, portanto, a morte. Então, em ambas as situações, seja na futura desencarnação, seja na futura recuperação, o estado de coma é sempre uma expiação, especialmente aqueles estados de coma de muitos anos, que dura e que perdura durante dezenas de anos, às vezes, né? Há situações onde o indivíduo passa anos nesse estado de coma. Especialmente nesses estados, estamos diante de uma expiação que tem raízes em outras reencarnações, em outros processos reencarnatórios. E o espírito ali está expiando, está cumprindo as suas últimas etapas desse processo expiatório que tem origem, repito, em débitos do passado, em débitos de reencarnação passada. Então, o que fazer como familiar? Orar, envolver o paciente, o familiar, em vibrações de afeto, de carinho, porque ele sente. Ele se sente amado, ele se sente envolvido. E nessa oração, ou nessa vibração, nem rogar a Deus que ele desencarne, porque a gente não sabe a necessidade dele e a programação divina, nem ficar pegado ao paciente, retendo o paciente no corpo físico, porque se chegou o momento da sua desencarnação, essa atitude só vai perturbar mais o paciente e angustiá-lo, dificultando inclusive o processo de liberação. Quem leu Obreiros da Vida Eterna vai ver casos como esse. Então, especialmente o caso de Dimas, se não me falha a memória. Então, é importante essa compreensão do processo de coma, que é um processo em que o corpo que está em coma, mas o espírito não se encontra comatoso, muitas vezes mais lúcido do que no corpo estaria, mais consciente da sua realidade. Aí alguém vai perguntar, e quando ele retorna, ele lembra? Nem sempre, porque esse grau de lucidez está relacionado com a sua capacidade de percepção, com a sua capacidade de transcendência à matéria e também com a capacidade de reter na memória essas informações quando volta. Porque muitas vezes o cérebro bloqueia as lembranças, ele é lúcido, ele é consciente, mas quando volta, o cérebro bloqueia a lembrança e o indivíduo encarnado não tem reminiscências, como se o cérebro produzisse uma espécie de amnésia da vivência do espírito durante a sua emancipação parcial no período de coma. Mas cada espírito no estado comatoso vivencia esse processo de maneira muito própria.
porque guarda relação com o nível de espírito. Cada experiência de coma é uma única, porque tem a ver com essa capacidade do espírito se libertar da matéria. Aqueles que estão muito encharcados na matéria, que estão muito ainda vinculados ao corpo e à matéria, ficam um pouco influenciados com as ideias materiais, como se estivessem sonhando. Como se estivessem sonhando. Agora, não deixa de ser uma expiação, por quê? Porque o espírito está amarrado ao corpo. Como um prisioneiro está amarrado com uma algema num poste, por exemplo. Porque ele não tem a liberdade total que ele gostaria caso houvesse a liberação. É como se ele estivesse preso. Sabe aquela figura daqueles presos que tinham uma corrente com uma bola de ferro carregando? É mais ou menos isso. É como se o espírito tivesse preso a essa imagem, essa bola de ferro que simboliza o corpo físico, que é uma realidade pesada para ele, densa, e que não está lhe atendendo, que não ele está obedecendo a sua vontade naquele momento, porque não pode exprimir o que ele sente e o que ele pensa.